Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As imprevidentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13º. Essa parábola das 10 virgens, ela é muito importante para nós refletirmos sobre a nossa vida. Como é que nós estamos? Jesus termina o evangelho de hoje dizendo assim: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. A hora em que nós iremos ao encontro de Deus. A hora em que Deus virá na sua glória para levar os católicos fiéis para a eternidade. Isso ficou escondido, o dia e a hora. E é por isso que nós precisamos estar preparados. Todos os dias, meus irmãos, da nossa vida, nós precisamos estar preparados. Vocês viram agora que 5 das virgens, estavam preparadas. 5 não estavam. Ainda mais que aqui vai dizer que quando elas perceberam que o Senhor estava demorando para chegar, em vez de elas se colocarem numa situação de vigilância, elas foram dormir. Se nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai chegar, nós vamos dormir. O fato, meus irmãos, delas dormirem, o significado que está por trás é o seguinte: elas começaram a viver uma vida errada. Você está entendendo? É assim que o mundo está. As pessoas não creem e os que creem estão vivendo de qualquer jeito. Muitos estão dizendo: quando eu ficar velho, aí eu vou mudar de vida.
quando você ficar velho, mas quem disse que você vai ficar velho? Quem disse que você ainda tem muitos anos de vida? E tem aqueles que estão brincando com a sua salvação, fazendo assim. Isso é um modismo que está dentro da igreja agora. As pessoas sabem que elas precisam se confessar para sair do erro. Só que elas se confessam sem sair do erro. Você está entendendo? A confissão não é simplesmente para chegar lá e, diante do sacerdote, falar os meus pecados, sentir um alívio no momento e depois que eu saio da confissão eu volto para pecar de novo. É para confessar e não cair mais em pecado mortal. E as pessoas estão brincando. São as 5 virgens que estão dormindo, porque na cabeça deles está o quê? O Senhor não vem mesmo? Ainda não virá? Então, continua nessa brincadeirinha aí. Confessa, peca, aí cai no pecado mortal, não pode comungar, aí vai lá, comunga e fica nessa brincadeirinha até o dia que o Senhor vier e chamar essa pessoa. Só que aqui se entra num dilema. E o dilema é o seguinte: pode ser que Deus o chame após a confissão, como Deus poderá chamar antes da confissão. E se não houver uma confissão com um verdadeiro arrependimento, então essa confissão de nada vale. Porque para haver realmente uma absolvição do pecado diante de um pecado cometido, é preciso que haja arrependimento da pessoa. Se não houver arrependimento, ou seja, não, é só um sentimento de culpa, aí eu vou lá, me confesso e na primeira oportunidade que tiver eu volto a pecar de novo. Isso não é arrependimento. Não brinquemos, meus irmãos, é preciso haver um esforço. Vocês pensam que as virgens previdentes, elas não sentiram sono? Não, elas sentiram sono, mas elas foram firmes e estavam ali com as lâmpadas acesas, esperando. O Senhor vai chegar a qualquer momento, eu não posso brincar. As outras não acabaram brincando, aí vocês viram o que aconteceu? O Senhor chegou. E aqui diz, e as portas se fecharam. Meu Deus do céu. A porta lá, né? A porta se fechou. Elas entraram, as que estavam preparadas, elas entraram onde? No céu. Vinde benditas de meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Vinde para o reino eterno. Vinde ficar comigo, vinde para a felicidade eterna. Elas entraram e a porta, meus irmãos, não ficou aberta, ela se fechou. Aí quando as outras tomaram consciência, já foi tarde demais. Não entraram. E aí começa a gritar, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos. Estão vendo aqui que não tem misericórdia, meus irmãos, nesse momento? É só justiça? Porque Deus é misericordioso, aí continuo pecando. Deus é amor e eu continuo pecando e não saio do pecado. Não é assim, meus irmãos. Tem que haver arrependimento, desejo de fidelidade e, ao mesmo tempo, firmeza, vigilância. Por hoje eu não vou pecar mais. Eu não posso pecar, eu não posso cair no pecado mortal. E aqui vai dizer, a porta se fechou, por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Meus irmãos, nós somos católicos, nós conhecemos a palavra de Deus. E depois nós passamos essa vida. E aí chega um momento em que nós morremos
E nós conhecíamos o Senhor. E depois o Senhor dizer, eu não vos conheço. Que palavra dura, é dura demais. O Senhor dizer para nós, eu não vos conheço, porque nós levamos uma vida errada. Impureza, adultério, corrupção, roubo, mentiras de todo tipo. Porque nós não levamos uma vida de vigilância. Eu preciso vigiar mais. Meus irmãos, preciso vigiar mais. Eu não posso ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então eu não posso brincar no meu sacerdócio. Como você não pode brincar no seu casamento, você que é jovem, que é solteiro, não pode brincar. E a brincadeira? Os jovens hoje é assim. Os jovens que estão na igreja e que estão namorando estão vivendo a fornicação. Aí é lá, eles vão lá, ter uma relação sexual, depois vem e se confessa para ter a próxima. É assim. Eles não vêm com o sentido de se confessar e ali aquele propósito firme, não vamos fazer mais, vamos fugir das ocasiões. Não, chegam lá, se confessam e depois voltam de novo. Isso é imprevidência, não é previdente. Porque que não foge das ocasiões? E aí estão morrendo. E aí aquela frase que se diz está no céu. Não está no céu, meus irmãos. Foi para o inferno. Porque Jesus vai dizer, eu não vos conheço. A porta se fechou. Toda vez que eu vejo aqui que a porta se fechou, eu me lembro do que aconteceu lá com Noé. A porta se fechou também. E quem estava do lado de fora, porque não quis entrar, teve toda a oportunidade de entrar para se salvar, ficaram brincando, dizendo que Noé era um bobo, era um velho gagá, e eles continuaram na vida mundana, na vida errada. E o que foi que aconteceu? A porta se fechou. E quando a porta se fechou, a chuva veio, alagou tudo e morreram. Não ficou ninguém. Dos que estavam do lado de fora, não ficou ninguém. Só os que estavam dentro da arca se salvaram. Com Deus não se zomba. Não brinquemos. Como São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, e eu falei para vocês ontem, carta aos Gálatas, capítulo 6, e eu vou ler aqui de novo, a partir ali do versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Estão zombando de Deus, estão brincando com Deus, não querem levar a vida santa. Dizem que quer levar uma vida santa, mas estão ali numa vida de brincadeira com Deus. Com Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção, morte eterna, condenação eterna. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna, vida com Deus. Vocês viram aqui no Evangelho, isso aqui não dá para brincar. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Aí Jesus termina, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Vigilância completa. O demônio nos leva para o pecado mortal,
Nós vamos dizer não, eu não quero, eu não vou fazer. Eu preciso ser santo. Nós precisamos ser santos, meus irmãos. Não brinque com coisa séria. Não basta se confessar se não houver propósito de mudança. Se confessar apenas para desencargo de consciência, olha lá, não brinque. Após a confissão, propósito sério, não peco mais. Com a graça de Deus, não vou cair mais nesse pecado. Agora é hora de vigiar, vigiar, vigiar. Vigilância completa. E evitar toda e qualquer ocasião de pecado. Nós católicos não podemos brincar com coisa séria. Quando eu falo nós católicos, é porque nós temos o conhecimento pleno da verdade. Mas também não vamos dizer que aqueles que não têm o conhecimento pleno da verdade vão se salvar no erro. Não, todo mundo sabe. Quando se faz algum erro, a consciência nos diz, o Espírito Santo já nos avisa, ele já diz que aquilo ali está errado. Essa história, essa brincadeira, que Deus é amor e Deus é misericórdia, e eu não consigo conceber que um Deus que é amor poderia permitir que eu vá para o inferno. E aí, tudo justificativa para permanecer no pecado. Mas se você quer brincar com Deus, então continue brincando. Se você quiser zombar de Deus, continue zombando. Mas o teu dia chegará como o meu dia também chegará, meus irmãos. E se não houver arrependimento e mudança sincera neste mundo, ao irmos ao encontro de Deus, já iremos com a sentença decretada. Quem vai na santidade vai para o céu. Quem vai no pecado vai para o inferno. É simplesmente assim. Mas se você não acredita, então é lamentável eu ter que dizer, então, se você quer viver assim, você viva então, e depois você vai ver se é verdade ou é mentira, e depois não diga, ninguém me avisou, ninguém falou. Porque diante de Deus, diante do trono de Deus, nós não teremos o que falar. Tudo virá à tona. E não tem como ficar justificando diante de Deus. O tempo é agora, o momento é agora. Saia desse pecado hoje, porque você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe quanto tempo de vida. Jesus chegará de surpresa. Jesus chegará de surpresa no dia do julgamento geral, quando ele vier na sua glória para julgar todas as nações. E Jesus virá de surpresa hoje, agora, neste momento. Muitas pessoas estão indo ao encontro de Deus e foram no pecado. Muito cuidado. Pessoas que em uma semana têm cometido pecados gravíssimos, gravíssimos, gravíssimos. E além de cometer os pecados gravíssimos, ainda tem que comungar. Ou melhor, tem que comungar, não, que não deveria, eles vão comungar. Porque dizem simplesmente, é porque eu senti vontade de comungar. Olha, se você quer comungar, não caia no pecado. Se você quer comungar, não caia no pecado mortal. Embora se você caiu no pecado mortal, então procure o sacerdote. Eu tenho dito, quem cai em pecado mortal, o caminho dela não deve ser a missa. Deve ser o confessionário. E depois
de receber a absolvição do pecado. Firmeza, luta, vigilância. O Senhor chegará a qualquer momento. Os santos viveram a santidade do momento. Ali, esses dias, anteontem nós celebramos Santo Agostinho. Santo Agostinho, depois da conversão, firmeza, não caiu mais. Santidade, santidade, santidade. E agora está no céu. Ele sabia muito bem que com Deus não se zomba e não se pode brincar com Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Deus me livre das portas se fecharem para mim, ou melhor, a porta do céu se fechar para mim, e depois eu gritar: Senhor, me deixa entrar, e o Senhor dizer: eu não te conheço. Meu Deus do céu. E não fiquem pensando que a pessoa vai ficar cá do lado de fora e os outros lá no céu. Meus irmãos, é céu ou inferno. Essas 5 imprevidentes, essas 5 virgens imprevidentes, elas ficaram no inferno. As previdentes no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ganhemos o céu